Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre o desânimo. Quem é que já não passou por desânimo na vida, né? Não estar totalmente desanimado, não ter vontade de produzir, de fazer nada. Vamos falar sobre isso um pouco? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Esse vídeo, então, vamos ter uma conversa aqui, né? Uma conversa olho no olho aqui sobre esse sentimento tão comum em tantas pessoas e principalmente na nossa época, sentir desânimo, ter essa sensação de não querer fazer nada, de não sentir, digamos assim, motivação, né? Não sentir motivações. Vejam, isto, primeira coisa que nós devemos colocar, que o desânimo é um estado natural. Natural. Quem é que não tem desânimo? Quem é que não fica desapontado com as coisas? Né? Então, isso é muito comum de acontecer. Vejam que seja por um processo de construção do desânimo, depois já vamos explicar isso, né? Ou seja, por um processo de castração, né? Você, digamos assim, estava empolgado com algo, né? E de repente você foi tolhido daquela situação, você foi tirado daquela situação, ou seja, por decepção, né? Você investiu em alguma situação na sua vida. Quando eu falo situação, pode ser muitas coisas, gente, pode ser um emprego, pode ser uma empresa, pode ser um relacionamento, né? Porque todas essas coisas podem nos causar desânimo na vida, né? Em diversos sentidos. Então vejam, então eu citei basicamente esses três tipos, né? Seja por uma construção, seja por uma castração, seja por uma decepção com algo, né? Então veja, falando em relação ao que falei sobre construção, como é que é esse fator da construção, né? Muitas vezes, de alguma forma, nós plantamos o desânimo. Nós deixamos ele crescer como se fosse mato, né? Como se fosse um capim no quintal. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Às vezes nós estamos em algum momento da vida sem inspiração para as coisas, né? Então nós nos conformamos com aquele estágio momentâneo de não querer fazer algo, que às vezes pode até estar disfarçado em uma situação de estagnação naquele momento, como agora, por exemplo, a pandemia, né? Ficar em casa, coisa do tipo. E aí o que acontece? O que vai acontecendo nesse processo? Você vai se acostumando com o estar estático, com o estar parado, com o não fazer. Então, certas coisas você se acostuma com o não resolver. Com pandemia ou sem pandemia, tem coisas que nós devemos decidir na nossa vida. Seja a continuidade de um relacionamento, de um emprego, seja o momento de estudar, seja o momento de fazer um curso, o momento de fazer uma faculdade, o momento de fazer uma cirurgia, né? Um milhão de coisas pode ser. E nós deixamos de cultivar esse momento em que nós empreendemos, em que nós vamos à frente. E de certa forma, nós vamos nos conformando com a situação que nós estamos naquele momento, certo? Então nós vamos nos conformando com aquele momento de estagnação. De certa forma, parece assim que nós não vamos para frente, mas também naquele momento não tem nada nos agredindo, né? E aí nós começamos a fazer uma espécie de comparação. Em dado momento que eu empreendi, eu me decepcionei. Naquele momento que eu investi num relacionamento, eu me decepcionei, né? Naquele momento que eu tentei fazer tal coisa, falar com os parentes, eu me decepcionei. Então, por experiência, se tentando fazer as coisas eu me decepciono, eu fico parado que não me decepciono com nada. Só que, fatalmente, o espírito foi feito para evoluir. Ele foi feito para crescer, para ele eclodir em diversas cores, em diversos sentidos, para diversas direções.
E aí o que acontece? Vai chegar um momento da nossa vida que a nossa cabeça vai começar a fazer cálculo. Né? Lembra aquele meme que tem na internet da Nazaré, lá, para quem não conhece, aquela mulher que fica fazendo cálculo assim, né? E aí a gente começa a calcular a nossa vida e fazer uma somatização das coisas negativas. De quantas vezes a gente desistiu, de quantas vezes a gente parou. A gente começa a pensar assim, como eu estaria hoje, né? Se 8 anos atrás eu tivesse feito a faculdade? Como eu estaria hoje se 10 anos atrás eu estivesse naquele relacionamento? Como eu estaria hoje se tantos anos atrás eu tivesse feito aquela cirurgia? E a gente começa a fazer cálculos que na verdade a gente começa a descobrir coisas negativas. E às vezes já o nosso desânimo já instalado, ele não olha os aspectos positivos e só olha os negativos. Então vejam como é um processo em que nós construímos o desânimo. Nós vamos primeiro nós estamos em um conforto, parece tudo muito tranquilo e confortável, nós encontramos um lugar onde parece que é o projeto da felicidade, aquela caixinha de proteção, aquela redoma igual do Pequeno Príncipe, né? Onde a rosa fica lá dentro, né? E a gente quer ficar ali, tá gostoso ali, tá bom, a gente é cuidado, só que a gente começa a ver que existe o mundo inteiro, o planeta inteiro, tem os baobás, tem os vulcões, tem outras coisas, e a gente só está dentro da redoma. E até as pessoas à nossa volta se acostumam com a gente dentro daquela redoma. E às vezes a gente quer sair da redoma, né? A gente quer sair, quer florescer, quer... E as pessoas, não, mas você está tão bem aí. Para que fazer isso? Para que se incomodar? Não é assim que a gente fala? Né? Aqui no Brasil tem muito essa coisa, a pessoa diz assim, para que se incomodar? E tem uma frase que Jesus disse que é muito incompreendida na Bíblia, que diz assim, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. Fora do contexto, parece que Jesus queria pegar uma espada e sair brigando com todo mundo, né? Mas não é isso o contexto a que ele se relaciona. O que ele fala é de nós nos autoquestionarmos, questionarmos as situações, evoluirmos, progredirmos, não ficarmos paradinhos no mesmo lugar como uma planta. Nós não somos planta, nós não somos um animalzinho doméstico para ficar ali paradinho no mesmo lugar. Nós somos feitos para crescer e evoluir, mesmo que seja lento, mesmo que seja muito lento, mesmo que durante toda a encarnação você fique estagnado no desânimo, vai chegar um momento que você não vai aguentar mais o desânimo e você vai querer se libertar. Eu dei o exemplo da construção, mas também tem esse que eu falei, da castração. E o da castração pode estar também dentro do contexto onde você construiu o desânimo. Porque lá onde você estava se conformando com a situação, também tinham aquelas pessoas que diziam, como eu falei há pouco, né? Não sai daí, tá tão bom aí. Se eu fosse você, ficava. Se eu tivesse a sua vida, eu nem me mexia, né? Tem pessoas que parece que querem ficar imóveis na vida, né? E aí, tem os momentos de decepção, que também estão lá na construção, né? Onde você, em certos momentos, você se decepcionou e aí você deu um passo para trás. E aí é claro que tirando o momento, o que eu falei aqui, expliquei sobre construção, tem aqueles momentos específicos na vida, como por exemplo, você está lá no trabalho muito empolgado, com desejo de fazer isso e aquilo, projetos, eu vou realizar tal coisa, e vem alguém ou lhe castra, retirando você daquela situação, né? Ou lhe decepciona de uma forma que você não quer mais realizar aquele trabalho ali. Então são formas de você acontecer o quê? Cair no desânimo. Cair no desânimo e se estagnar, parar. E às vezes a pessoa pode ficar uma semana como pode ficar 10 anos ou mais a vida naquele desânimo. Se decepcionar e se desanimar para o resto de uma vida. Isso é muito sério, muito grave. Mas nós, seres humanos, precisamos nos sacudir. E eu sei que não é fácil para ninguém. Isso não tem uma receita, gente, simples. Porque é um mecanismo dentro da nossa mente. Que está lá dentro da nossa mente. Esse mecanismo chamado vontade. E não traduzam simplesmente, friamente, assim, Anderson, então você está dizendo que eu não tenho vontade. Eu sei que as pessoas têm vontade. Mas é algo mais que é muito difícil de
de explicar, de você se mover, de você se mexer, porque só você pode. Não existe remédio, não existe oração, não existe corrente, quebra de corrente, trator, guindaste que possa lhe tirar se você não quiser. Como diz, citando mais uma vez Jesus na Bíblia, tem uma parte que diz lá que existiam cidades que Jesus entrava e não curava ninguém, porque as pessoas não estavam interessadas em ser curada, não estavam interessadas na imagem, na figura ou na mensagem de Jesus, né? Então vejam que se você não quiser, você vai ficar onde está até que você amadureça. E quando eu falo amadurecer, gente, não é questão de ficar adulto. É como se fosse uma fruta mesmo, né? Porque nós somos natureza também. Então nós precisamos ter dentro da nossa mente uma certa maceração de sentimentos, de compreensões, e às vezes lá dentro um sofrimento que vai reagindo, ele quer que a gente ecloda, para que a gente possa sair daquela situação de sofrimento, de estagnação, e que a gente possa seguir adiante. Então, meus amigos, isso é muito importante. Somarmos, como dizia Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, desejo, vontade, ação. Nasce o desejo, reforça-se e guia-se pela vontade, que transforma-se em ação e se materializa em nosso plano. E é assim que nós conseguimos crescer, evoluir, sair de qualquer estágio negativo que nós possamos estar. Porque nós temos nas nossas mãos a força. Por mais que tenhamos amigos, pessoas queridas desejando, por mais que você assista esse vídeo 1000 vezes, eu não tenho nenhum poder de cura sobre você. É você que vai fazer a magia. É você que vai fazer o milagre. E lá em cima tem alguém que está o tempo todo torcendo e mandando todas as energias do universo. Você não vê. Talvez você até não acredite. Mas em cima de você tem o tempo todo um fluxo descendo de energias divinas, o tempo todo, 24 horas por dia, de energias de luz positivas, independente das influências negativas que você possa ter ou qualquer coisa que você possa acreditar que age em você, o fluxo divino de energia corre por você 24 horas por dia, o tempo todo. Você pode. Você vai conseguir. Eu tenho fé que você consegue. Talvez não agora, talvez não hoje, talvez não amanhã, mas você vai pensar sobre isso e em algum momento você vai despertar. Você vai florescer. Você vai ser a rosa que vai sair daquela redoma lá do Pequeno Príncipe, né? Saindo do contexto da história e vai florescer por aí. Você vai viver, você vai melhorar. Tudo melhora. Tudo melhora. Muito obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo.